Estamos começando o primeiro episódio do Vivendo no Ártico. Aqui será um canal de disseminação de conhecimento em torno de marketing, empreendedorismo e inovação. E para esse primeiro episódio, tivemos o grande prazer de ter aqui conosco a primeira pessoa que acreditou na gente desde o começo da gente e deu a nossa primeira oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que é o Guilherme Henrique. Então é um grande prazer ele ter aqui com a gente. E eu sou o Thiago Barreto. Sou Matheus Araújo. E juntos aqui vamos estar aqui toda semana chamando alguém que está vivendo isso de fato, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, algum desses três pilares. Então, Guilherme, é um grande prazer estar aqui com você, né, nesse primeiro episódio. E eu queria começar com a primeira pergunta do tema desse episódio, né? Que é como você acredita que a criação de comunidade é um grande potencial e uma ferramenta para as empresas começarem a crescer e mudar o seu mercado. Show de bola. Primeiramente, agradecer o convite aí da turma. É um prazer estar aqui, de ter a oportunidade de viver no Ártico por algumas horas. E espero que seja um papo legal. E o tema, eu sou apaixonado, que é comunidade. E ainda mais com uma lago bonita aqui, então vai ser um papo divertido. Rapaz, repita a pergunta aí, por favor. O que você acha que é importante e por que é importante, né, a criação de comunidade para as empresas conseguirem ali engajar os seus clientes, seus consumidores e crescerem de fato no seu mercado, se diferenciando dos seus concorrentes? Beleza, legal. Cara, seguinte, eu acho que comunidade ela é um fator extremamente crucial que todo negócio ele precisa saber gerenciar. Porque o que é comunidade? Né? Se eu tenho eu tenho uma empresa, eu estou resolvendo algum problema. E eu estou resolvendo um problema de alguém. E geralmente eu tenho uma persona bem definida. Então, aquelas pessoas que eu estou atendendo, elas têm alguma relação ali. Sejam de idade, sejam de interesse e por aí vai. Então, vamos trazer o exemplo do C-Hub. Para quem não conhece o C-Hub, a gente é um espaço coworking. A gente nasceu lá em 2017, aqui em Natal. Lá atrás a gente nasceu com 200 metros quadrados, hoje a gente está com 1.200. Então, na medida que os metros quadrados foram aumentando, a gente começou a ter mais clientes, mais pessoas, mais empreendedores. E essa comunidade foi crescendo. E algo que a gente entendeu que acabava fazendo sentido é o quê? Cara, a gente precisa fazer uma sala bonita, porque é a dor que eu preciso resolver do meu cliente. Ele quer um local para trabalhar, então ele precisa ter conforto, ele precisa ter uma internet boa, ele precisa ter uma cadeira legal, ergonômica, uma mesa legal, uma TV smart e por aí vai. Ter café, uma internet veloz. Mas isso é commodity. E no momento que a gente entendeu que a pessoa que estava na sala 1, ela tinha que se conectar com a pessoa da sala 2, porque aquilo ali iria entregar mais valor, a gente começou a construir um diferencial competitivo frente ao mercado. Então, gerenciar a comunidade é você se importar cada vez mais com o seu cliente, você acaba se tornando mais especialista dentro do seu negócio, e aquilo ali, no médio e longo prazo, vai te tornar mais forte. Então, se hoje nasce um novo coworking, cara, ótimo, porque vai estar ajudando a gente a ensinar para o mercado o que é isso aqui que a gente está fazendo, porque é algo novo que a gente faz, como de vocês também. Mas, ao mesmo tempo, esse novo coworking, ele não vai ter as mesmas ferramentas que eu tenho hoje, com 6 anos de operação quase. Então, a gente nasceu se preocupando com comunidade. Foi algo que, quando eu viajei lá para os Estados Unidos, onde eu vivia a operação do WeWork e vi aquilo ali, e eu vi comunidade na prática. Que foi aí algumas empresas trabalhando em salas pequenas, onde no meio daquelas salas tinha uma copa, e naquela copa tinha uma chopeira. E a galera trocava ideia. Eu disse, caralho, que negócio fuderoso. Então, vamos tentar replicar isso? Então, no D1 do C-Hub, na época, Cubo Hub, teve um probleminha aí de registro de marca, a gente se preocupou com isso, fazendo os meetups. E aí a gente pode se perguntar, Guilherme, como é que eu faço a gestão de uma comunidade? Cara, tem N formas de fazer isso. É de você perguntar ao seu cliente como ele tá, o que ele precisa, é você fazer encontros, meetups, para eles trocarem uma ideia, é você trazer de gente de fora da sua comunidade para entregar algum tipo de valor. Então,
Daí vai ter N coisas. O que você não pode fazer, se você quer trazer comunidade como um diferencial competitivo para o teu negócio, é você ser omisso com ela. Então, tem um caso bem legal, se eu não estou enganado, é da Heinz. Um cara no Twitter foi lá e falou mal. Cara, comprei aqui um produto XYZ de vocês e tava horrível. E esse cara tinha meros 60 seguidores. Então, quem é esse cara pro mundo? Assim, pô, esse cara não tem uma opinião formada. Não ia gerar um grande impacto negativo. Não. Assim, eles achavam que não. Então, lá no Twitter, os caras foram lá, não responde, nem responderam ele. E aí, viralizou. Então, o cara que tinha 60 seguidores viralizou por causa da opinião dele, porque outras pessoas se engajaram. E aquela empresa, ela não geriu a comunidade dela bem. Ela teve a oportunidade de ler, bicho, desculpa, o que a sua experiência foi muito ruim, mas me dá a oportunidade de eu melhorar. E a gente escuta histórias que acabam sendo exemplos, tipo a Amazon, que manda um livro a mais quando atrasa, Disney e por aí vai. Sim. Então, assim, acho que dando uma primeira resposta aí para nossa primeira pergunta. Não, perfeito. E na minha visão, uma pergunta que eu ia fazer a você. A comunidade de uma empresa, do C-Hub, é criada em torno da cultura do C-Hub. Como é que você fez o link entre a cultura e a comunidade aqui? Em que é baseada a cultura do C-Hub para se propagar na comunidade do ecossistema que você vem criando aqui em Natal? Tá, legal. Rapaz, tudo nasce lá atrás, quando eu comecei a trabalhar. A nossa empresa é uma empresa familiar. O C-Hub é um spin-off da nossa empresa familiar, que então é incorporadora de imóveis. Então, para quem não sabe o que é um spin-off, meio que é uma empresa que nasce de outra. Então, a gente nasceu de uma empresa mãe, tá? E aí, uma das minhas preocupações era como eu conseguia me conectar com o mercado de tecnologia, com a sociedade. Então, na minha visão, por exemplo, não faz sentido eu desenvolver um empreendimento imobiliário se ele não cumprir com a função social dele. Que é o quê? Cara, de uma família saber que ela pode ir no final de semana ir lá, jantar e trabalhar ou resolver algum tipo de problema. Então, se eu não desenvolvo um empreendimento imobiliário e eu não penso na rotina das pessoas que moram ali ao redor, cara, eu tô fazendo tudo errado. Então, quando eu fui lá para os Estados Unidos, visitei o WeWork e tudo mais, uma coisa que é muito forte no Vale do Silício é o give first e o give back. Então, eu dou primeiro, depois eu recebo. E isso dentro da comunidade de tecnologia e empreendedorismo é muito forte. E aqui tem uma comunidade chamada Jerimum Valley, que é a nossa comunidade de empreendedorismo e tecnologia. E eles têm esses valores muito fortes e nada de ruim de você se espelhar em bons valores. Então, a gente adotou isso pra gente também. Então, a partir daí, quando o cliente chega, o nosso time, quando vai fazer o processo de onboarding, a gente tenta passar isso pro cliente entender, cara, aqui você pode bater na porta do vizinho e perguntar para ele, cara, qual é a sua stack de ferramentas de marketing? Ou como é que você faz tal ação, como é que você faz o processo de onboarding dos seus colaboradores? E o vizinho vai estar disposto a dizer como é que é. E não vai ver como concorrente ou como um cara chato. Não, e até buscar soluções também, porque eu já vi isso, como nós somos clientes do Z-Hub, a gente vê sua equipe na prática também no dia a dia. E a gente vê realmente que na hora da venda eles se importam com a empresa que está entrando. Então, por exemplo, antes de vender, eles também buscam entender mais sobre o negócio para o quê? Já oferecer soluções que existem dentro da comunidade aqui para agregar no negócio daquele cliente novo que está entrando agora. Então, ele já não vai só entrar, ele já vai entrar solucionando outras dores que ele tem também, baseado na comunidade aqui ao redor. Cara, isso é muito foda. Assim, tem um indicador que a gente mede aqui, que a gente pergunta trimestralmente dentro da nossa pesquisa NPS, que é se você já fez negócio dentro do C-Hub. E a gente tem uma meta, que pelo menos 50% das pessoas que respondam, que elas tenham dito sim. Então, a gente faz várias ações para tentar engajar nesse número. E tem um caso muito legal aqui, que é de uma agência de marketing, a Seja Create. Eles começaram basicamente só convivendo dentro do nosso espaço. Nem eram clientes propriamente dito. E aí começaram a alugar, pegaram um pacote de horas, depois pegaram a sala. E eles, eu digo que eles usam do efeito comunidade melhor do que ninguém. Então, é impressionante.
Eles cresceram através da sua comunidade. Né? Da nossa... Eu nem disse que é minha, é uma parada nossa aqui. Porque se fosse só minha, eu acho que não, a gente não ia engajar a galera. Mas... Porra, os caras pegam o cliente entrou, eles trocam lá uma ideia, diz que pode ajudar de alguma forma, nem cobra nada, e depois fecha um contrato. Isso é muito massa, bicho. Inclusive, a gente começou assim, né? A nossa oportunidade com você foi justamente ali na amizade. E aí terminou uma parceria aí que tá fazendo sentido pra gente e pra vocês até hoje. E uma coisa fundamental é justamente isso. É gerar essa conexão dentre as pessoas que estão ali dentro. E isso só é possível quando justamente a empresa, que no caso da comunidade aqui, a principal é o C-Hub, onde todos estão alocados, começa a expressar os seus princípios e os valores através das ações que vocês fazem, através de seus colaboradores, e acaba emanando para todos os participantes da comunidade. As pessoas começam a se identificar com aquilo e querer seguir aquilo. E repassar isso também de uma forma que eles mesmos estão aumentando essa comunidade e trazendo mais pessoas para dentro dela. Né? Eu acredito que uma grande parte de suas vendas hoje vem também da indicação. Então, as pessoas são acostumadas a alugar espaços de trabalho, escritórios, em prédios que ninguém fala com ninguém. E aqui é um espaço onde as pessoas realmente convivem, almoçam juntos, vai ali na copa, sempre que vai no banheiro também encontra alguém e aí vai se comunicando. Isso é fundamental, é o trabalho de formiguinha ali. Network até no banheiro é ralado, né? Mas acontece. E para você, quais são os principais elementos que uma comunidade deve ter para ficar assim, né? Rapaz, engajada e em crescimento? Acho que ela tem que ser genuína, primeiramente. Então, tem que ser algo que as pessoas, as lideranças, elas acreditem naquilo. Não adianta fazer de uma forma forçada. Sim. Tem que ter valores muito bem construídos e que, mais uma vez, esses valores, as pessoas que estão à frente acreditem nele, tipo, vivam aquilo todo dia. Aí diz, pô, Guilherme, mas é forçada a parada? Não, bicho. Não, cara. Tipo, eu quero ser quem? Eu quero ser aquela pessoa que eu vou bater no trabalho de 8, vou sair às 18 e vou chegar em casa e depois eu vou pensar mais em nada. Tipo, eu acordo todo dia querendo construir um negócio grande. Eu digo, cara, nossa meta é ter 1000 salas. Aí me perguntam, quantas salas vocês têm hoje? Tipo, 80 e pouca. Então, porra, de 80 para 1000 falta sala pra caramba. Mas é a nossa meta, cara. Imagina só, a gente ter 1000 salas com vários empreendedores lá dentro. A gente vai estar fazendo um negócio fantástico. Quantas empresas não cresceram aqui? De um cara que não tinha dinheiro para pagar uma estação de trabalho. A gente dá um desconto, às vezes o cara começa trabalhando de graça e depois ele tá com uma sala privativa com 3 colaboradores. Então, a gente vê essas histórias e vai sendo nosso combustível para estar trabalhando. E no final do dia, eu lembro lá, cara, empreendimentos imobiliários não pode só ser mesa e cadeira. Tem que, de alguma forma, estar ajudando ali o entorno. Então, eu acho que tem que fazer a parada aqui onde a galera acredita, né? Então, acho que ter os valores, ser genuíno, tem que formar lideranças. Não adianta você querer construir uma comunidade ou não ter lideranças. E não a liderança de, é o cara que vai mandar, que vai dizer como é que vai ser feito. Não, é a pessoa que vai induzir. E não adianta também ter uma visão meio de ditador. Então, o que é que a gente fez hoje? Hoje a gente meio que perdeu o controle da comunidade. Irado. Hoje a gente tem diversos tipos de empreendedores. Tem de marketing, tem da galera de automação, tem a galera de vendas, tem a galera de finanças, tem a galera mais tradicional. Os devs. Tem os devs. Contadores, advogados. E aí vai, cara. Então, tem as mulheres, só mulher empreendedora. Sim. E a gente tem que entender o seguinte. Não adianta eu querer forçar as pessoas, esses vários nichos que a gente falou aqui, numa sala só para discutir um tema diferente, porque elas têm interesses diferentes. Então, o que é que a gente foi fazendo? A gente foi identificando lideranças dentro da comunidade, pessoas que acreditam nos valores que a gente também acredita. Cara, você quer liderar o encontro de marketing, de vendas, de tecnologia, de mulheres empreendedoras? E ela, quero, faz sentido pra mim. Por quê? Porque o cara vai gastar tempo com comunidade. Cara, porque a comunidade devolve.
Então, tem até um case muito legal de Mona Lisa Medeiros, que ela foi a nossa líder do Jerimum por alguns anos. Ela começou com 16 anos, bicho. Hoje ela é sócia de um fundo de Venture Capital. Recentemente ela saiu até na Forbes, né? Ela saiu na Forbes. Ou seja, a comunidade devolve. Ela começou trabalhando de graça, 12, 14 horas por dia. E ela se tornou uma liderança. E o mercado devolve, cara. O mercado, ele identifica. O mercado não é bobo, tá entendendo? Então, assim, eu acho que é muito importante isso, de entender quem tá ali querendo fazer com que a parada aconteça, e a gente vai tentando trazer todo mundo pro mesmo bolo. E não pode ter um ego, cara. Eu acho que se tá todo mundo querendo ir do ponto A até o ponto B, então vamos no mesmo carro, pô. A gente não precisa andar separado, não. E você comentou sobre identificar lideranças dentro da comunidade de cada segmento. Mas, para isso, você precisa ter também uma liderança dentro da sua equipe para gerenciar essas outras lideranças. Como é que você faz para criar essas lideranças internas para, consequentemente, engajar mais a comunidade? Rapaz, eu acho que construir lideranças tem sido o meu principal desafio como empreendedor. Por quê? Porque lá no início era muito fácil, era eu e 6, sabe? Então tinha um problema, eu ia lá, eu e ela resolvia. Tinha uma venda, eu ia lá, fazia. Chegava uma nota do financeiro, eu mesmo subia. Hoje não, hoje a gente tem no grupo tem umas 40 pessoas. Então não dá pra fazer tudo. Eu não consigo ser o melhor em tudo. Então eu tenho que contratar gente e treinar para que essas pessoas sejam muito melhores do que eu. E esse processo de treinamento, eu preciso de líderes que estejam acompanhando. Então tem algumas regrinhas de bolso que eu tento adotar e, enfim, acho que na jornada a gente acaba errando mais do que acertando, mas eu acho que o ponto é quando eu errei, identificar que eu errei para poder já mudar de direção. Mas como regras de bolso, que eu acho importante, é o seguinte. Cada pessoa, ela consegue memorizar até 7 coisas na média. Então, se eu digo, meu comercial, você vai estar olhando para esses 7 indicadores. Quais são os 7 indicadores mais importantes? Vai ser geração de oportunidades, a qualificação, conversão e por aí vai. Se eu vou gerir um time, então, geralmente, uma pessoa consegue gerir até 7 pessoas bem. Então, se chegou mais do que isso, beleza, então eu vou ter que dividir aquele squad ali em outro para ela poder performar aquelas outras pessoas, senão ela vai começar a ter problema. E tem um outro grande desafio na hora de formação de liderança, é o comparativo. Absolutamente ninguém é igual a ninguém. Então, muitas vezes eu tenho lá um coordenador, um gerente, que o time, sem querer, compara a mim. Cara, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem... um dos valores do C-Hub é transparência. Então, se alguma coisa está fora do eixo, vamos gritar e dizer que está fora do eixo para a gente poder resolver isso o mais rápido possível. Porque senão vai dar errado com 100% de certeza. Então, hoje a gente vem tentando construir essas lideranças. É um time pequeno, a gente tem 2 líderes, basicamente. E a gente tá nesse desafio. Eu espero conseguir fazer isso, formar essas 2 pessoas, porque a gente tem muito problema, a gente precisa de braço aí, gente engajada. Não, e dentro desse processo, eu acredito que um grande empecilho das pessoas realmente aspirarem a se tornarem líderes é o medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar. E como é que você faz isso nesse processo de treinamento deles, de evolução, para que eles errem, mas não só errem, né? Busquem realmente a melhoria e evitem esse receio realmente de estar preocupado de tomar uma ação com medo de errar. Cara, o erro, ele faz parte. Acho que é meio óbvio para todo mundo, mas o que não é óbvio é você ser transparente com o teu colaborador e dizer, se você errar, tudo bem. E você tem que saber dar feedback. Então, por exemplo, a gente estava tendo alguns problemas de processo porque eu identifiquei que uma postura de um determinado colaborador nosso não era correta. Então, eu sentei. Se fosse eu faria como? Eu faria dessa forma aqui. Então, eu fui lá e dei o feedback de forma transparente. Tudo bem, você tomou uma decisão, você errou. 0 bronca. Não tô nem aí porque deu errado. Mas na próxima vez, as skills que você precisa ter e as suas preocupações são essas daqui.
Então, nos próximos 3 meses, vamos se preocupar em fazer isso aqui? E não é falar uma vez, bicho. É falar uma vez, aí na sprint, a gente reforçar isso. E aí, cara, como é que tá esse desenvolvimento dessas skills aqui? Você fez o quê durante a semana para melhorar elas? Aí o cara vai dizer, pô, não fiz nada. Pô, se não fez nada, tem algo errado. Não, eu fiz isso aqui. E aí, ajudou? Aí, não, porra, ajudou. Então vamos continuar fazendo? Então, eu acho que é tentar deixar claro o que precisa ser feito e acompanhar. Muita gente quer não acompanhar, pô, aí fica puta. Não, fulaninho lá não faz nada e o cara não se desenvolve. Cara, como é que você tá cobrando o cara? Que ação você tem para engajar ele com essa causa? Os sprints com cada um, por enquanto, são semanais ou é por grupo? A gente tem uma seguinte política, né? A gente faz sprints semanais, certo? E fazemos reuniões de performance que também são semanais. Só que acaba mudando e a reunião de performance é mais para o time de atendimento e comercial. Então, na sprint, a gente alinha mais estratégia e atividades que precisam ser feitas. E na performance, a gente alinha o como aquela atividade ali, que acaba sendo uma rotina para aquela pessoa, ela pode ser melhorada. Então, a gente pede que, por exemplo, no comercial, na performance, a gente avalia algumas vendas e diz, como é que a gente pode melhorar o nosso playbook de vendas com base nisso aqui que a gente errou? Ou, bicho, a gente tá com esse número aqui, a gente tá tendo muita perca na etapa tal do nosso funil. O que é que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Então, hoje a gente usa essas 2 ferramentas como gestão. Tem alguns setores que precisam de um acompanhamento diário. Por exemplo, hoje nosso time de manutenção, a gente faz um acompanhamento diário. Ah, Guilherme, por que eu faço um acompanhamento diário? Porque ele é um setor mais dinâmico, a gente precisa ter hipóteses ali que muitas vezes o nosso líder do setor, ele ainda não tem experiência suficiente, então eu preciso estar dando um apoio maior. Então, a gente até errou, foi um ajuste que a gente fez nos últimos dias. A gente fazia sprint semanal, só que ele precisava tomar muitas decisões e tinha coisas que ele não sabia. Por exemplo, vou fazer a pintura aqui dessa parede, qual é... Não é só pintar, né? Eu tenho que passar uma massa acrílica, ao invés de uma massa corrida convencional. Então, tem esses detalhezinhos aí que só com o tempo essa pessoa vai aprendendo. E por aí vai, né? Eu tô dando o exemplo da manutenção, que é algo corriqueiro aqui na nossa rotina. Mas... E uma coisa que eu queria entender melhor também é como você implementa essa cultura que você implantou na comunidade dentro da sua equipe. Tá. Rapaz, tem algumas formas da gente fazer isso. Então, no início a gente tinha muitas pessoas que não engajavam. Tipo, só o Guilherme ia pro evento. Ou só o Guilherme, o gerente de comunidade, a gerente de comunidade ia pro evento. E eu comecei a ver isso como algo desconexo. Então, a gente tinha que estimular. Então, por exemplo, no bônus que o OKR dá, se a gente bater, você só ganha se você participar pelo menos de X eventos. Assim, Guilherme, você tá forçando a pessoa? Pá, no início é forçar mesmo. Mas depois a galera começou a gostar. Então, uma coisa que é legal, tipo, se eu não me engano, são 2 eventos no trimestre. A gente faz 12 eventos. Então... O cara ia, fazia os 2, depois ele começou a ir para os outros. Então, se construiu o hábito. Então, é aquela coisa de criança, algumas vezes, né? Tipo, a mãe obriga a gente a ler um livro, só que depois a gente... Porra, bicho, isso aqui é importante para mim, né? Não precisa ninguém me obrigar, não. Ou é gostoso de fazer. Então, foi lá e faz. Então, eu acho que se você quer implementar uma cultura, você tem que ter um pouco de imposição, mas a pessoa, ela, no médio e longo prazo, vai entender que aquilo faz bem para ela. Guilherme, mas não entendeu. Então, talvez ela seja a pessoa errada. Até porque a cultura serve tanto para alinhamento quanto para desalinhamento também. Perfeito. Perfeito. Então, é muito importante a gente ter os valores bem definidos. Então, tem empresa que tem, tipo, 12 valores. É importante ter poucos valores, até para você conseguir dar feedback mais claro. Sim. Porque se tem 12, 20, como é que... Porra, não tem como eu dar um feedback. Não tem como... O cara vai esquecer. Os valores a pessoa tem que decorar. Sim. A pessoa tem que saber de cabeça isso. E tem algum ritual que você pratica com eles durante a equipe? Em cima de quê? Para meio que enraizar essa cultura neles? Ou é mais a questão do
do acompanhamento que você faz, dos sprints semanais, dos OKRs? Ou... Não, tem rituais sim. Então, dentro do OKR, é um ritual que a gente realiza para alinhar essa questão de cultura. Então, a gente tem as comemorações. Então, nas comemorações, a gente implementa algumas dinâmicas. As reuniões de one-on-one, que... Você pode dizer alguma comemoração dessas dinâmicas aí, um exemplo? Cara, de dinâmica que a gente fez, por exemplo, um dos valores nossos é estudante sempre. Então, na reunião do OKR, a gente vai migrando ali. Então, pelo menos uma pessoa precisa preparar um treinamento para o time todo. Mensalmente, a gente tem um treinamento para o time de manutenção e limpeza. Então, quem dá esse treinamento é alguém da nossa equipe. Então, esses rituais, essas ações acabam ajudando a integrar todo mundo e tira numa zona de conforto. Ah, eu vou lá só fazer o meu. Não, cara, você tem... Porra, José, tu sabe fazer automação. Como é que faz isso? Explica aí pra gente como é que você faz a automação no ClickUp. Porque é importante. Eu não quero que meus clientes eles compartilhem o que eles fazem. Então, o nosso time precisa fazer isso. Então, a gente tá sendo hipócrita no final do dia. Mas a gente ultimamente começou a implementar alguns tipos de rituais dentro da nossa equipe. Porque a gente brinca que o nosso primeiro cliente hoje, e o mais importante, é a nossa equipe. E meio que, apesar de já ter um tempo com eles, tem alguns que são novos, mas eu não estava sentindo aquele engajamento, né? E a gente começou a implementar a reunião de princípios, que é justamente onde toda semana uma pessoa da equipe vai ficar encarregada de falar sobre algum tema ali, mais filosófico da vida, para gerar uma reflexão geral. E esse tema que ele traz tem que estar alinhado com os princípios que a gente tem com a nossa, da Artco. E aí outro também que a gente viu que era fundamental para aumentar o engajamento deles em estar em constante aprendizado, que tá vivendo no Artco é justamente isso. Eu já postei em algumas lá. Rapaz, algumas vezes lá eu acho massa as analogias que vocês fazem. Tipo, no nosso negócio a gente tem uma maior dificuldade de fazer isso, mas vocês fazem isso bem pra cacete. Tem que tentar fazer com tudo. E uma coisa que é bem legal, que viver no Artco é justamente isso. Você tá pronto para todas as adversidades. Está sempre buscando ficar se atualizando, ficar se inovando, porque no mercado da gente, principalmente para a gente dar resultado para os nossos clientes, a gente tem que estar em uma constância vivendo no Artco. Porque as plataformas mudam o tempo todo, as tendências mudam o tempo todo, principalmente agora com as redes sociais que estão mais frenéticas com a chegada do TikTok, né? Então, às vezes, uma coisa que era tendência semana passada já deixou de ser tendência agora. E para manter esse constante engajamento deles, de realmente estarem querendo aprender, e não só aprender porque a gente está colocando para eles estudarem sobre aquilo, tá trazendo para a gente toda semana agora, 2 pessoas apresentam um tema específico que eles estão estudando. Foi até um pouco da ideia foi Araújo, pode até falar melhor sobre isso, mas eu já estou percebendo o engajamento deles, porque eles passam a semana, lógico, fazendo suas obrigações ali, mas já, tipo assim, se preparando, porque sabe que vai querer dar o melhor ali para toda a equipe bater palma no final. Então, isso está sendo bem legal e é um dos rituais que a gente está implementando lá, que está fazendo que essa cultura do vivendo no Artco se enraize não só na gente, mas para as portas, né? Inclusive, a gente tem a terça-feira do sprint, de otimização de todas as contas, que no dia que a gente não faz na terça, se a gente fizer na quarta, tem pessoas que vêm cobrar a gente, porque as pessoas já estão acostumadas que na terça-feira a gente faz e posta lá no Instagram. Isso é massa. Rapaz, e uma coisa que é legal, porque como vocês conseguem trazer essa analogia para o dia a dia de vocês, eu acho que eu tenho certeza que o time começa a ter um orgulho de, porra, eu trabalho vivendo no Artco. Então, vira uma bandeira para eles. Quem faz muito bem é a turma da CIMED, o João Adib, né? Sim. Aquele exército amarelo lá, aquela parada toda. Então, achei isso irado. Como eles estão fazendo, é muito massa. E parte dos donos, que é Adib e João Adib, que é o filho, para a empresa e da empresa para os donos. E se ecoa, hoje tem a outra empresa deles, que é a Carmed também. Uhum. Então, virou tendência agora no TikTok. E justamente por eles estarem sempre emanando, não só eles, as mulheres deles. Então tá todo mundo imergindo
tirando aquela cultura que eles estão ali de todo dia estar batalhando, trabalhando e querendo entregar o melhor para todo mundo seguir ali um movimento que está sendo criado. Não, e assim como você, a gente, diversos outros empreendedores, um dos maiores desafios é justamente criar lideranças. Então, nós estamos aqui dentro da Artco precisando criar lideranças até o final do ano. E a gente já passou isso para eles, a gente precisa que vocês se desenvolvam. E a gente está estimulando ao máximo isso. E um dos feedbacks que a gente teve na reunião de 1 a 1 com eles foi justamente esse. Cara, eu acho que seria interessante alguma coisa para a gente desenvolver oratória. E associado a isso, do aprendizado, porque é importante, como o Thiago comentou, você está constantemente ali no dia a dia, não parar de estudar as redes sociais, estratégia de marketing, de plataforma. A gente, bicho, o que é que a gente pode fazer para que eles se desenvolvam tanto tecnicamente quanto também soft skills, oratória. Toda sexta-feira agora, alguém vai... Todo mundo fica lá, como se fosse uma plateia mesmo, esperando realmente a apresentação. Não é uma apresentação de 1 hora, é uma apresentação ali 20, 30 minutos, mas sobre o tema que ele está estudando na semana. E algo que não só ele vai aprender mais, porque ele está estudando, mas a gente vai aprender mais sobre aquele tema. Então, todo mundo cresce com isso. Eles crescem, a gente cresce, o time cresce, e nesse meio tempo, no processo, esperamos que as lideranças sejam criadas também. Sim. Tem uma coisa que Luizinho agora, Luiz, quem não conhece Luiz da Lise, tá? Então segue aí Lise Edu. Luiz fala ritmo e ritual, né? Então é o novo jargão que ele tá usando. Ele aprendeu com quem essa? Eu não sei com quem ele aprendeu. É o maior apropriador de talvez seja jargões, até viu? de Adib, ele que fala isso, é ritmo, rotina, ritual. Não, mas faz muito sentido no final do dia, né? Porque a gente precisa ter ritmo e ritual, né? Eu preciso ter um ritual ali, um playbook pra fazer que a parada aconteça, mas eu tenho que ter ritmo, eu tenho que ter constância, porque empreender é uma grande maratona, pô. É a gente meio que atravessar dar a volta ao mundo ali, dar a volta ao mundo. Todo santo dia ali eu tenho aquela jornada longa, não vai acabar amanhã. Então a gente tem que ter ritmo pra gente poder chegar lá. E tanto a gente como empreendedor, né, que tá à frente do negócio, mas também tem que passar isso pra equipe. Porque se eles não tiverem no mesmo ritmo, vai dar alguma coisa, vai dar errado. Minha lagunita tá acabando, eu tô ficando preocupado, viu? Bora pedir pra trazer outra? Rapaz, seria justo, viu? Ei, Netão. Produção, Ei, Netão, vamos quer pedir desenrolar uma mais lagunita ali pra mim, lagunita. não? No Garden, bota na minha conta? Dá certo? Mas não para não, né? Tá continuando. Dá play aí, pô. Vamos lá conversar, que eu ainda tenho um assunto aqui, viu? E é essa justamente... aqui, ó. Pega a referência, Netão. Não dá errado, não. E é justamente sobre isso, quando isso vai sendo criado dentro da equipe, isso vai escoando para os clientes. Hoje, eles não têm muito contato com os clientes, mas a gente acredita que quando chegar no ponto, eles vão começar a ser introduzidos e isso vai passar. E os clientes vão começar a entender isso e seguir esse movimento e querer implementar isso dentro dos negócios deles também. Mas tem uma parada que é importante. Eu até fico... Tipo, Exílio, gente, é quem atende a gente. Eu amo aquele cara. E eu pedia, né, pra ele atender a gente, porque... Sabe por que eu peço? Porque eu vi que vocês começaram a ter muitos clientes. Então, no momento que vocês começam a ter mais clientes, vocês começam a entender menos do meu negócio. E isso acaba sendo... Pô, não é tão bom como era quando vocês só tinham 5, né? Vocês entendiam, cara, cada dinâmica, tava olhando aquilo todo dia. Então, quando vocês colocam uma pessoa para tomar conta da nossa conta, obviamente, essa pessoa não vai saber, antes era Araújo, né? Não vai saber o tão quanto Araújo, Exílio, mas não vai saber agora, no D0. Mas no D150, possivelmente, vai saber muito mais e ele vai entender mais do C-Hub. Então, isso é super importante. E é até melhor fazer esses testes com clientes se você tem uma proximidade maior e uma maturidade também de entender. Porra, talvez o cara vai falar alguma besteira, mas, cara, tudo bem. Não, é o problema de agora. Mas, e até para vender isso, ó. Esse cara aqui tá olhando só para 10 contas. Então, ele vai começar a entender bem pra caramba do seu negócio. E até pra você passar isso o cara do teu time. Bicho, você só tá olhando 10, você tem que saber tão bem. Você tem que falar algo pro teu cliente que ele vai dizer, caramba, bicho, porque eu não pensei nisso antes. Então, o Exílio tá tendo cuidado com o meu negócio tão quanto eu. Então, isso a nível de agência, eu acho que é algo fantástico e algo super importante, que vira um diferencial competitivo. Não, e a gente já começou a fazer isso, a gente já começou a trazer eles para a reunião, para justamente ir sentindo como é, ver também como é, sentir o feeling do cliente, porque cada cliente é um perfil diferente, e você tem que saber lidar com esse tipo de perfil, para que nesse meio tempo...
Valeu, Netão. Para que nesse meio tempo também exista uma despersonificação só em mim, né? Porque antigamente eles compravam, os clientes da gente compravam a Arthur, mas compravam Tiago e Matheus. E agora a gente está formando um time tão capacitado quanto a gente. Eles não têm que comprar mais nós, eles têm que comprar o nosso time, porque o nosso time é tão bom quanto a gente. Eles só precisam ir conhecendo também no dia a dia, mas também é um processo, né? Não posso chegar e dizer, ó, esse aqui vai estar responsável por você agora. Tem que ir entrando aos poucos. Sim. E a gente tem que... E eles são bons, a gente tem que dizer, ó, fulano aqui é tão bom quanto eu, ciclano aqui é tão bom quanto eu. Para que eles vão ganhando confiança aos poucos, nesse meio tempo, a gente consiga realmente apresentá-los para que eles consigam assumir as contas tanto quanto a gente. Sim. Rapaz, teve uma coisa massa que aconteceu semana passada. Ceissa, que fica aqui na nossa recepção, né? Que começou comigo, o C-Hub. Ela tava almoçando com a cliente. E a cliente, eu fui lá e fui falar com ela, né? Ó, tal coisa lá deu certo? Não, deu. Aí a cliente perguntou, quem é esse menino? Aí, então a cliente não me conhecia, eu sabia quem ela era. E isso é massa, bicho, porque, porra, ela ama o C-Hub, adora trabalhar aqui e ela não precisou me conhecer para isso. O meu time foi lá e entregou a experiência o suficiente. Então, é isso que a gente precisa construir, né? A gente precisa construir uma empresa onde, porra, as pessoas que estão ali à frente, elas façam melhor do que a gente, né? Tão bom quanto, é melhor. Então, assim, foi até um momento de realização e eu espero que isso se repita. Eu acho que é a meta de todo mundo, né? Sim. E um ponto, até voltando um pouco mais para o assunto assim, de comunidade, é fundamental que poucas marcas e empresas entendem isso. E principalmente hoje a gente atende muitos negócios locais. O nosso foco são empresas de economia real que não tem várias unidades pelo redor do Brasil. Não, ela atua aqui na região. Então, ou na região que a gente tem cliente que não é daqui também, mas ele atende lá. Mas para ele só tem consumidores. Então, eles não entendem a necessidade de você realmente criar uma comunidade ali, criar uma base de fãs que sigam a sua marca e vendam a sua marca. São poucos que têm isso. Isso é fundamental. E não é só para as grandes empresas, como aqui faz isso muito bem a Nubank, Natura, a própria Zidog no segmento aí de pet shop. Então, você começa a criar ali uma legião de fãs, né, que vão vender a sua marca. E não só isso. Eles não vão só vender sua marca para quem conhece. Eles não vão deixar de ser seu cliente. Nunca mais. Assim, até enquanto sua marca estiver ali, eles vão realmente defender. E no caso da Natura, até um pouco mais esquematizado isso. Porque hoje eles entenderam tão bem esse poder da comunidade que a maior parcela de venda deles são através da comunidade deles, das embaixadoras. Acho que é embaixadoras deles. Não lembro o nome. Não lembro o nome específico. Mas eles têm as revendas, né? A revenda, a venda direta. Né? Então, é fundamental, porque não só elas conseguem escoar a marca deles, mas elas estão ali no dia a dia e vendo o que os clientes estão gostando, o que não estão gostando. Então, muita parte dos produtos que eles produzem hoje são com base do feedback dessas vendedoras. Então, você vê o poder que é de fato da comunidade. Você está meio que antecipando tendências através ali do seu melhor canal, que é os seus clientes. Sim, sim. E assim, é até uma preocupação, né? Porque se a gente for olhar canais de venda, né? Eu posso vender pelo Instagram, posso captar ali pelo TikTok, pelo Google, mas no final do dia esses canais não são nossos propriamente ditos. Isso. Possa ser que o leilão fique mais difícil, possa ser que eu perca o meu diretor de arte e meus criativos começam a ficar ruins, não performem. Possa ser que seu perfil caia. Pode ser que meu perfil Pode ser que o Instagram dê uma pane, como às vezes dá de 1, 2 dias, o WhatsApp, e você, né? Exato. Então, assim, eu acho que as empresas se preocuparem em criar comunidades e cuidar cada vez mais da sua base de clientes é algo super importante, porque a indicação, no final do dia, é o canal mais barato, é o canal que é seu, é o canal que você pode controlar, se você tiver capacidade para isso, e aí você vai conseguir crescer e ter estabilidade dentro do teu negócio. E acho que acaba até uma reflexão, né? Será que... Até para a arte, né? Como é que eu posso ajudar os meus clientes com isso? Porque existem ferramentas com isso. A nível de comunicação, eu posso dar um direcionamento de comunicação para o meu cliente. Eu posso criar lá ajudar a criar um programa de parceria. Estava até ouvindo um podcast do Deep Growth, salve Gabriel Mineiro. Sou fã desse cabo.
Mas o seguinte, os caras estavam discutindo sobre canais. E o case da RD Station, eles criaram não um programa de parceria, eles criaram um programa de agências. Então, eles entenderam que eles precisavam segmentar o programa de parceria deles para o parceiro que tinha maior predisposição a indicar, a trabalhar aquilo, a ver aquilo ali como um business de fato. E aí eles segmentaram, entenderam quais eram os estímulos necessários para que aquele cara sempre tivesse uma recorrência de indicação e aquele canal desse previsibilidade e fosse algo que agregasse valor tanto para a agência como para os clientes da agência. Então, porra, achei isso fantástico. Então, a gente está até nesse processo de reformulação do nosso programa de parceria, que é algo aberto, mas hoje os contadores são os principais, é a principal persona que indica cliente para o C-Hub, para o produto de escritório virtual. Então, assim, acho que é uma baita reflexão. Achei fuderoso isso. Não sei se vocês conhecem algum outro case fora do RD. Tem outros, né? Ativo Campeão acho que usa muito disso também. Ele tem muita parceria. Não sei se ele é um programa de fato lá neles, mas eu conheço muitas agências que vendem eles, né? E isso é bem legal. Mas isso é bem interessante porque ele tornou um programa de parceria ativo. Sim, sim. Tem programas de parcerias que muitas pessoas dizem que tem, mas são passivos. Você não estimula a pessoa que você está buscando ali que indique você, ela realmente indicar, né? Então, você realmente criar uma ferramenta aí onde você vai tornar aquilo atrativo e vai fazer com que aquela pessoa busque realmente, no dia a dia dela, realmente indicar, você torna ali um programa de parceria realmente ativo, como você tem hoje com os contadores. Estamos na luta, né? Estamos tentando fazer. Assim, melhorou, mas ainda tem muita coisa. Acho que no próximo convite eu quero contar essa história. Espero que dê certo, né? Não, mas uma indicação muito boa, que a gente, caramba, quando a gente tiver essa indicação, a gente vê, realmente a gente fazendo um bom trabalho. É quando as pessoas que não são nossos clientes indicam a gente. Por exemplo, isso é massa. A gente já teve reuniões comerciais com ele, gerou valor para ele naquele momento, ele gostou muito da gente, mas não foi o momento dele fechar com a gente, por escolha dele. Mas ele gostou tanto que ele sai indicando para outras pessoas, mesmo não sendo cliente. Aí os clientes vêm, validam com a gente e passam feedback para ele também. Então, assim, a gente gera tanto valor nessa hora, mesmo não sendo cliente, que o cara sai indicando para outras pessoas. Isso pra gente é uma realização. Que foi aconteceu recentemente com aquele caso, mas não é o caso, mas enfim, muito bacana. Rapaz, isso é massa. E assim, eu acho que isso é um valor de comunidade. Por quê? Porque vocês entregaram primeiro e depois vocês receberam algo em troca. Que foi a indicação do cara que vocês só ajudaram. E ele não deu nada pra vocês. Então, rapaz, pra mim isso é algo super poderoso. Eu acho que em Natal, quando as pessoas pensam em coworking, pela comunidade que vem sendo criada aqui, o C-Hub, mesmo a pessoa não conhecendo, nunca fui no coworking, mas qual coworking você me indicaria? O primeiro nome que pode vir à cabeça dela é o C-Hub, mas ele nem é seu cliente ainda. Mas pelo crescimento de marca e a comunidade que vem sendo criada, essas indicações acabam surgindo também. Sim, sim. E, enfim, espero que isso aí se torne cada vez mais forte, né? Estamos na luta. Rapaz, mas tem uma coisa massa que vocês fazem também, que acho que vale a pena a gente estar compartilhando aqui, é até o relacionamento com outras agências. Sim. Porque no final do dia, cara, exige uma competição ali, é um concorrente, mas acho que é importante estar relacionado com as pessoas que querem fazer com que todo mundo ganhe no mercado. Então, tipo, a gente tá agora na sala ao lado com o Mega da Colina. E na nossa sala. Na sala de vocês aí. Ele tava trabalhando lá. Isso é massa, bicho. Sim. A gente acredita assim, quando a gente conhece a pessoa, entende que ele realmente faz um trabalho bom, que ele tem princípios e valores que fazem sentido com os nossos, a gente sim tem esse compartilhamento sem nenhum problema. E até porque o mercado é muito grande. Então, essa concorrência, de fato, muitas vezes a gente não enxerga o que as pessoas consideram concorrente da gente como concorrente. Porque concorrente direto mesmo, só tem um que ele é o concorrente de todas as agências que anunciam para o Brasil todo, tem até a IPO aberto. Mas até ele, eu acho interessante. Por quê? Porque a gente pega muitos clientes que vêm dele. Porque o melhor cliente da gente são clientes que já têm agência. Clientes que estão ali com trabalho com agência, já trabalharam com várias agências, mas sempre frustrados. E eles, quando chegam para a gente, é o momento certo de a gente mostrar o nosso melhor e construir uma parceria de longo prazo. Então, eu acredito que isso é realmente muito bom. E muitas pessoas, talvez até alguns clientes da gente, têm esse medo.
de enxergar ali o cara que vende o mesmo produto ou serviço dele como concorrente. Mas é muito melhor você ter ele como aliado do que como inimigo. Sim, E principalmente se ele tem os mesmos princípios e valores que o seu. Sim, cara, tem um outro coworker aqui, tem vários, né? E às vezes não consegue atender. Então a gente vai e indica para um outro coworker. Porque no final do dia o mais importante é a gente resolver a dor do cliente. Isso. E ter um bom relacionamento, trocar ideia. Porque às vezes o cara foi lá resolver um problema, ele compartilha e assim vai. O mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo. Não, e os concorrentes crescendo, o mercado crescendo, a gente é mais valorizado, nós somos mais valorizados, a gente consegue agregar mais valor com o nosso serviço também. O nosso serviço, o valor, né, sobre ele cresce. Então o mercado cresce como um todo, não só uma agência específica ou um coworking específico. Sim. Essa Lagunita tá boa, viu, Netão? Você tô dentro dela, né? E para entender melhor, né, a gente já tá numa boa conversa aqui, a gente não falou aqui sobre quem é Guilherme, né? E eu queria saber aqui, você falar para quem já lhe conhece e quem não lhe conhece, quem é Guilherme e quem é o C-Hub. Boa. A história tá no início ainda, eu acho, né? Então eu espero que eu possa contar ela de várias formas diferentes aí do que o tempo vai passando. Mas, bicho, como eu disse, né? Eu venho da empresa familiar, sou seridoense, minha família é lá de Florânia. E a gente sempre teve uma pegada muito simples. Ia pro interior lá e ficava com meus primos, casa na árvore, vaca, essas coisas de sítio. Mas eu sempre fui um cara que gostei sempre de empreender. Então, desde pequeno, vendia chiclete na escola. Aí comecei a vender Victoria's Secret, perfume, relógio. Prestei dinheiro a juros. Parei quando eu tinha 17,5 anos, né? Que não pode. E eu fiz economia na UFRN. Eu sempre quis ser economista, não sei porquê. Eu queria ser aqueles caras que ficavam gritando, compra um milho na bolsa, sabe? Eu queria ser essa pessoa. Aí quando eu entrei em economia, eu entrei com 16 anos, sem entender melhor como é que o mundo funcionava. E eu vivi uma grande dúvida na minha vida, se eu ia ser professor de economia, porque eu adoro ainda toda a parte teórica e tudo mais, ou iria empreender, conseguir o negócio da família e tudo mais. E aí eu fui para os Estados Unidos, assim que eu tinha me formado, visitar algumas universidades e conversar com pessoas. Aí conversei com professores de doutor, que eram doutores, PhD em economia, os caras poderosos lá. Aí eu, cara, como é que é isso aqui? Ele me explicava. E conversei também com alunos de MBA, na parte de negócios e tecnologia. E um dos caras que me ajudou muito foi o Felipe da Flourish, Pedro Felipe. E ele me acolheu lá, passei alguns dias lá na casa dele, lá pertinho de São Francisco. O WeWork que eu visitei a primeira vez foi com ele. Berkeley, quando eu visitei a primeira vez foi com ele. E ele que me conectou com alguns outros alunos de MBA e empreendedores. Aí lá, bicho, nessa viagem eu tomei a decisão, cara, não, eu vou empreender. E uma coisa que os professores do MBA disseram assim, rapaz, você é muito novo, você se formou agora, volta, vai trabalhar, e daqui a 3 anos você volte. Aí eu fiquei meio puto na hora, né? Porra, eu queria vir pra cá, bicho, quero estudar. Aí ele mandou vir trabalhar, tá certo. Aí fiz o que ele mandou lá. Aí quando eu voltei, montei o C-Hub. Infelizmente eu não voltei depois de 3 anos, já vai fazer 6. Mas eu acho que a brincadeira aqui tá divertida, como eu costumo dizer. E meio que eu acho que a gente tá fazendo uma coisa que tá ajudando o nosso ecossistema, a gente acabou se tornando importante. Acho que cada vez mais tá mais claro pra gente como é que a gente pode crescer o C-Hub. No início, a gente mudou muito a visão do negócio. A gente começou, vamos ser um coworking, aí depois focar mais em produtos digitais, a gente perdeu muito foco. Isso atrapalhou, acho que por questão de maturidade, muito da minha parte. Mas hoje, quando a gente abriu essas 2 novas unidades, está mais claro para a gente como é que a gente pode chegar nas 1000 salas mais rápido. Então, esse é um pouquinho de Guilherme, um seridoense que gosta de empreender, adora economia, flamenguista. Infelizmente, a gente foi eliminado da Libertadores ontem, então é um dia triste.
Complicado. E sobre o C-Hub é aquilo que a gente fala, né? A gente nasceu lá em 2017. A ideia é que a gente... A ideia do C-Hub foi, cara, achei legal lá o WeWork. Não entendia nada de tecnologia, de startup, pouquíssimo. Mas eu achava aquilo legal e eu queria estar perto daquilo. Então, a gente monta o primeiro espaço. Aqui nessa sala que a gente tá agora... A reforma foi eu que fiz, o piso foi lá. Junto com a recepção era ali, né? Que é a nossa sala. A sala de vocês era a recepção. E assim, o projeto Isaac, nosso amigo, ajudou a fazer. Eu fui lá atrapalhando o projeto dele e tentando fazer a obra ser mais econômica possível, né? Então peguei as minhas primeiras economias, convenci a meu pai a me liberar 2 lojas aqui no Seaway pra gente poder começar o projeto. E foi fantástico. A campanha de Google, quem configurou a primeira vez fui eu. E ela é quem gerou o nosso primeiro cliente, foi o Vinícius. Não esqueço nunca dele, cara, super gente boa. E eu perguntei, você viu como pra ele? Vim no Google. Porra, eu sou foda. E hoje é isso, cara. Hoje o C-Hub, a gente vai abrir uma outra unidade semana que vem, se Deus quiser, lá na Parque das Nações. Eu já avaliei a ficha de lá, viu? Foi a primeira avaliação. Aí tá né? certo, meu amigo. A gente abriu o Sebrae, nossa segunda unidade, em 2021, saindo de uma pandemia. Foi um momento super difícil pra gente. Esse ano a gente abriu a Ayrton Senna. Com um mês a gente fechou 70% da ocupação. Agora no segundo mês, tudo indica que a gente vai fechar com 100%. Poderoso. Em 2 meses. Em 2 meses. Então, bicho, a gente tá super feliz. Semana passada a gente fez o primeiro evento dos Founders C-Hub, que é uma ação de comunidade. E foi um momento ali onde a gente uniu todos os fundadores do C-Hub. Vai ser um evento que vai ser recorrente. Então, é uma ação de comunidade que a gente faz e a galera amou. E é isso, cara. Eu acho que o C-Hub é um pouquinho de co-work, é um pouquinho de comunidade, é um pouquinho de uma incubadora. Eu acho que a gente tenta ajudar aí os empreendedores a nascer e fazer com que grandes negócios dê certo. E eu digo dentro do nosso time. A nossa missão é ajudar empreendedores a impactar o ecossistema o qual eles estão inseridos. Perfeito. Então, isso é muito claro pra gente. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, a gente tentando... O ar-condicionado ele quebrou, a gente ajeitar o mais rápido possível, que é pra ele não se preocupar com isso. É conectando ele com a pessoa certa. É muitas vezes, cara, preciso contratar alguém. Aí a gente vai lá e ajuda ele a contratar. Com pequenas coisas que vai fazer com que ele foque na arte ou nas outras N empresas que a gente tem aqui e eles consigam crescer mais rápido. E o que a gente puder ajudar para ele ficar focado, vamos ajudar. Se nascer um Facebook aqui dentro, a gente tá feliz. Não precisa ser o Facebook, não. Eu achei que você tocou um tema interessante, que é a criação de ecossistemas. Vocês têm a marca C-Hub, né? A marca C-Hub são os coworkers. Mas à medida que você vai resolvendo dores dos seus clientes, vão aparecendo outras dores para eles. E uma das empresas dentro do grupo C-Hub agora também que foi surgindo foi o C-Up. Fora o C-Up, tem algum outro braço que vocês planejam abrir em breve? Cara, não, porque... E como é que foi esse surgimento do C-Up para o C-Hub, pensando na comunidade também? Boa. Cara, eu vou falar primeiro do C-Up, né? O C-Up, ele nasce porque a gente entendeu que a gente precisava ajudar os nossos clientes a estarem cada vez mais conectados com as metodologias ágeis. Então, a gente sabe o quão é importante metodologia ágil para o nosso negócio. Deu aplicar um Scrum, deu aplicar OKR, deu aplicar ações de inside sales, deu fazer spin selling, todos esses nomezinhos bonitos aí que existem. Então, a gente quer que... Desculpa. A gente quer que isso fique mais acessível para todos os nossos clientes. E aí a gente plugou esse projeto de educação, e eu sempre gostei de educação. E estamos, cara, é um negócio bem diferente do que a gente faz. Então a gente tá com esse desafio para resolver e entregar isso para todo mundo. Mas, olha, oportunidade dentro do nosso negócio surge todo dia. Porque imagine só, a gente tá num espaço que tem, aqui no nosso unidade do Seaway, tem pelo menos 300 pessoas que vêm todo dia aqui. E todo mundo quer crescer o seu negócio. Então, todo mundo deve ter... Cada um de nós deve acordar e ter uma ideia. Então, tem 300 ideias que, pelo menos uma vez por semana, todo mundo tem. E compartilham com a gente. E a gente precisa estar focado. Não adianta eu querer abraçar o mundo, que eu não vou resolver todas as dores.
Então, muitas vezes é melhor eu tentar ajudar a conectar o cara que tem aquela ideia com outra pessoa que talvez consiga ter algum tipo de alinhamento do que eu ir lá e assumir essa frente. Porque claramente a gente sabe que a gente não tem braço para fazer tudo isso. Então, e até algo de maturidade nossa. Antes a gente gastava mais energia com outras coisas, mas a gente começou a entender que não, o meu foco é isso aqui, eu preciso estar fazendo ações que estejam relacionadas a isso, porque se eu começar a olhar para outras coisas, esse meu principal objetivo aqui eu não vou alcançar, porque eu vou estar desfocado. E eu acho assim, que em ecossistemas mais imaturos, isso acontece com mais constância. Então a gente precisa ter empreendedores muito focados. Cara, pronto, eu acho vocês super focados. Muitas vezes eu digo, faça isso, faça aquilo. E você, não, meu foco é esse. Não, talvez lá na frente. Então vocês sempre souberam dizer muito não. E dizer não é importante. Sim. É mais importante eu saber dizer não do que sim. Eu não posso ter medo. Porque muitas vezes vai chegar uma oportunidade e eu não... Cara, a gente é empreendedor. Se eu tiver medo, possivelmente aquela oportunidade vai para uma outra pessoa, esse cara vai aceitar e talvez ele vai se esforçar para que dê certo e vai para cima. Um exemplo aqui. 2021. O Sebrae abre o edital para abrir um coworking lá dentro da unidade ali na Lima e Silva. Bicho, a gente tava saindo da pandemia. Nossa receita tinha caído de 70%. A gente não demitiu ninguém. Lembro, a gente era um dos poucos habitantes aqui. Era o Ártico, de fato, né? Nada povoado. A gente, a Fiscaliza, tinha reta, eu acho. Sofrido. A gente lascado. Nosso faturamento, pô, ia crescendo 5% ao mês. Então, a gente tava super lascado. E o Sebrae abriu aquela oportunidade. Aí, eu vi lá o edital. Eu disse, rapaz, se eu não for, alguém vai. Eu não posso deixar isso acontecer. E na época a conta não fechava. Por quê? Porque coworking, cara, tem um custo fixo mínimo. Então, para abrir, tem uma conta ali, N, que eu vou ter que pagar todo mês. E se o espaço for pequeno... Para retirar vai demorar muito também, né? Não, nem retira. É mais a presença da marca. Aí, assim, qual foi a conta lá no Sebrae? Beleza, se ficar com 50% da ocupação, eu vou ter esse prejuízo aqui. A conta só fecha se eu tiver com mais de 70 para 100. Pronto, eu não vou assumir que eu vou estar 100% ocupado todos os meses, né? Mas, graças a Deus, a gente fez um bom trabalho, a gente conseguiu clientes no primeiro mês. Nessa época você já estava com a Ártico também, né? A Ártico já estava aqui para ajudar a gente. Lapidando os icebergs do seu mercado. Aí tá certo, viu? Cada vez melhor essas analogias, né? Não, Netão? Porra... E foi um sim que a gente deu, mas foi um sim focado no nosso negócio. Não foi um sim que estava muito distante. Então, é muito importante a gente ter essa maturidade. E a gente tá sempre se questionando. Cara, por que eu tô dando esse sim? Não era melhor dar um não? Ou eu tô sendo covarde ou tô sendo inteligente? Então, acho que é pesar isso aí. Massa. E agora eu queria entender, isso vai ser uma dinâmica que eu vou ter aqui com os outros convidados também, onde eu quero entender se existiu na sua jornada algum livro ou algum filme que você assistiu que fez você fazer essa virada de chave e conseguir. Porque eu sei que você teve outros empreendimentos, né? Isso é a questão do empreendedor. E esse aqui é o que realmente deu certo e está crescendo e só tem a crescer. Então, eu queria saber se nesse processo teve algum filme ou um livro que fez você dar essa virada de chave. Cara, eu posso citar tanto um filme como um livro, tá? Mas um livro que me marca muito é Meça o que Importa, do John Doerr, que basicamente ele é a Bíblia do OKR. Foi um livro indicado por Lucas Castro, cara, diretor lá da Evolux, cara, que eu sou muito fã. E Lucas, ele veio aqui fazer um meetup sobre OKR. Eu não sabia o que era OKR. E fui lá pro meetup, como eu sempre ia. E ele começou a explicar. E eu me senti um idiota. Rapaz, eu tô aqui trabalhando 12 horas por dia e não sei o que é OKR. Pô, tô fazendo alguma coisa errada. Naquele dia, bicho, eu tava envolvido com vários projetos, tudo desconectado. Eu peguei meu telefone e mandei mensagem assim, cara, o projeto aqui eu não vou mais poder participar, desculpa, mas se eu puder ajudar com alguma coisa, no curto prazo ali eu consigo.
E ali eu comecei a ficar mais focado. E isso é uma das coisas que o OKR prega. De você ter foco nos seus objetivos. E eu também queria, eu preciso entender quais são as metodologias de negócio que estão à minha disposição. E eu preciso saber que pelo menos elas existem minimamente. Não preciso ser o especialista em tudo. Mas eu preciso saber que elas existem. Então, foi uma virada de chave na minha vida. Isso aconteceu com uns 2 anos de C-Hub. Tinha um desejo que tivesse acontecido antes. Mas, enfim, tudo tem seu tempo. E um filme que me marcou muito, foi o filme da Nike. Aquele filme é foda. Então, a história lá de como a Nike cria a linha do Jordan. Então, o executivo lá, que ele consegue convencer Michael Jordan, tava para fechar o departamento de basquete da Nike. Eles a Nike tinha o menor share de vendas de todas as outras empresas do segmento. Tipo, era a Adidas e a Converse. A Converse. Que tava dominavam. Mais à frente. E o cara foi lá, convenceu a mãe do Jordan e criou a Jordan, que foi um negócio, tipo, a marca que mais gerou dinheiro. Eles pagaram a multa da NBA. Por jogo, pra ter as cores diferentes, que eram as cores do Bulls. Então, acho que aquele filme ali, ele mostra tanto coragem do executivo, que ele ia perder, se desse errado, ele ia perder o emprego dele, era certeza. Mas ele fez a parada acontecer, porque ele acreditava naquilo, ele falou com o coração, e virou um dos maiores negócios da história do capitalismo. Então, assim, acho que se alguém não leu, mas o que importa... Pare de assistir agora e valer. E se você não viu o filme dá pra esperar um pouco, tá? O livro, pra mim, ele foi mais importante. Já tá no Prime Video. Já tá no Prime? Então boa. Então, pronto, abre uma lagunita e vai lá assistir o filme também. Perfeito. E a gente agora tá chegando, né, nesse final. Se você tiver mais alguma... Mas você não tá ficando com frio não, né? Não. Jamais. Sempre por aqui. E tem alguma consideração final que você gostaria de deixar para os ouvintes que estão aí nos assistindo? Pode fazer um merchan se quiser aqui do C-Hub também. Vai lá no Google, a gente vai estar entre os primeiros lá. Bota assim, tá? C-Hub Coworking no Google, então Coworking Natal. A gente vai estar aparecendo lá, né? Ou pergunta ao Bard lá, qual o melhor coworking? Se ele não disser que é o C-Hub, aí você tá errado. É o C-Hub. Calibrar, né, o algoritmo. A gente tem que calibrar lá. Ou o Bard ou o ChatGPT. Mas assim, eu acho que uma consideração... Bicho, eu acho que a gente passar pra turma acreditar em empreendedorismo, porque a gente precisa criar bons negócios. Empresa, ela é um mecanismo que transforma ambientes. Então, vocês são um exemplo disso. Tipo, Araújo, antes da gente ligar o microfone, eu tava dizendo aqui. A gente tava na casa de praia de um amigo nosso e ele tinha voltado do mestrado, não foi? É uma história longa, né? Não, mas peraí, dá tempo de contar. Vamos contar essa Foi porra. morar fora, fazer um intercâmbio de estudo com trabalho na Irlanda. Aí chegou a... E tu estudou Direito, né? Se formou em Direito. Formei em Direito, aí de lá já emendei pra Irlanda com estudo com trabalho. De lá emendei pra um mestrado completamente infeliz. Só que nesse meio tempo eu tive um processo de emagrecimento muito forte. Comecei a estudar nutrição por conta própria. Sempre gostei de estudar assuntos aleatórios por conta própria. Estava decidido a fazer nutrição quando eu voltasse, isso já com 25 anos. Contei um pouco dessa história lá no podcast com o Arthur Bahia. Mas quem salve quiser... Bahia, salve Bahia. Depois eu conto essa história melhor aqui. Mas nesse meio tempo, sempre procurei muito... Comecei a me aproximar mais de Guilherme ali também, quando eu voltei. Ele não gostava muito de mim não, viu, gente? Era verdade. Um papo relacionado a isso. Como ele sempre foi o mais prematuro da turma, estava sempre à frente, eu só pedi conversar com o Guilherme ali, que ele já está empreendendo. Acho que ele vai ter um conselho bacana para me dar. E nessa conversa, ele me disse para não fazer nutrição e fosse empreender. E o resto, se quiser contar aí como é que foi também. Não, assim... E acho que eu dei o conselho mais verdadeiro, não foi não? Foi. Porque... Acho que foi o único que deu realmente aquela... Jogou a verdade ali, né? Não, era, porque no final do dia, bicho, eu via que a sua vontade não era... Você tava legal, porque a nutrição... Você estudou, lhe fez bem, mas não tava na nutrição especificamente. Tava em quê? Porque você parou pra estudar um negócio, por conta própria, implementou pra você. Então você podia fazer aquilo com qualquer outra coisa, pô. E você foi e fez com o Marco, junto com o Thiago. E a mesma coisa a tua história, pô.
Tu saiu lá de agronomia. De direito, quando Direito, consegue. agronomia. Agronomia. Porque tu tinha um rapó com tua família, porque É. tem um negócio. Mas a mesma coisa. Pô. Sim. Vocês viram, cara, eu posso ir lá por conta própria. Isso que é empreender, pô. Eu ir, pô, o empreendedor não tem... Eu não posso fazer isso. Não, a gente pode fazer qualquer coisa, pô. Basta eu sentar a bunda na cadeira e querer. Com certeza. Foi lá, vocês, pô, começaram aqui no coworking e fizeram a parada acontecer. E assim vai. E qualquer outra pessoa pode fazer isso. É só querer, ter um propósito ali que vai estar te energizando, porque a jornada, ela não é fácil, certeza disso. As pedras são muitas. Mano, todo dia você vai levar uma porrada, aí vai vir, aí você contrata alguém, aí o cara pede pra sair, aí tu fez um plano lá bonitão, só que o plano vai dar errado, ou o cliente vai e cancela com pouco tempo, e tudo isso faz parte. Mas no final do dia, a gente trabalhando direito, se conectando com as pessoas certas, a gente vai começar a colher bons resultados. E rápido, bicho. Muitas vezes a gente é impaciente. A gente quer colher o fruto com um mês. Vai plantar. Ó, se você for plantar manga, demora uns 2 anos e meio, 3 anos. Então, olha... Isso se não tiver nenhuma praga, nenhuma adversidade que impacte ali na colheita. Né, meu agrônomo? Então, então assim, puxa, o cara que planta manga tem uma baita paciência. Então, a gente empreender tem que ter também, tem que ter uma paciência, tem que fazer tudo certinho, tem que criar playbook. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que, assim, vamos ter mais coragem, ter paciência, ter foco. Acho que essa é a mensagem, que no final do dia a gente vai estar construindo bons negócios, e esses bons negócios vão estar impactando o ecossistema que a gente está aqui tentando construir e deixar ele cada vez melhor. Não, eu acho que no marketing digital é a mesma coisa, porque o que se vende na internet é que vai ser tudo muito rápido, né? As pessoas que trabalham com marketing. E elas acham que vai ser o dia... Você comprou um curso, na semana seguinte você está faturando R$100 mil já com a internet, vendendo curso ou vendendo afiliado, dropship, qualquer coisa. Só que, na verdade, é um processo muito mais árduo. Porque nesse meio tempo, à medida que você segue, por exemplo, a gente que trabalha com tráfego pago e anúncio online, você tem que lidar com pessoas no dia a dia. E muita gente não está preparada ainda para lidar com pessoas, diversos tipos de pessoas. E isso vai ser uma jornada de aprendizado constante para você vai evoluindo, consequentemente você vai colher esses frutos lá na frente. Não necessariamente você vai começar, no outro mês você já vai estar ganhando R$50 mil. Mas vai ser um processo realmente de aprendizado. A gente passou o primeiro ano todinho basicamente ali nadando de lado. Mas a gente nunca deixou de acreditar. E como você fala, a gente soube dar muito não para muita coisa. A gente sempre acreditou no nosso objetivo final e no nosso produto. A gente foi modelando esse produto, aperfeiçoando ele, mas a gente nunca se desvirtuou o foco dele. Foi sempre aquilo. Até hoje é a mesma coisa, sendo que sempre aperfeiçoando, modelando, buscando melhorias. Mas agora já são 2 anos, 2 anos e meio. Então agora que a gente está começando realmente assim, não colher os frutos, mas a crescer. A crescer de verdade, estamos crescendo a equipe. Então isso foi o quê? 1 ano plantando. Meu agrônomo, depois da planta, acontece o quê? A semeadura, né? Não, o primeiro estágio vegetativo, né? Para depois chegar ali no momento que ela vai estar robusta e vai começar a dar as primeiras flores. A empresa é isso, cara. Justamente. Não é do dia pra noite. E Então, aí, meu host? Então, perfeito. Eu agradeço a todo mundo que está aqui, né? Até esse momento, conosco, durante, eu acredito que ficou aí em torno de 1 hora. Só isso? Só deu isso. tempo para 2 lagoinhas em 1 hora, tô bebendo Nem devagar. terminou ainda, né? Não, nem terminei, ó. Mas, em primeiro lugar, queria agradecer você por ter topado esse primeiro episódio. A gente um pouco aqui, vocês que vão acompanhar a gente durante toda essa jornada, vão perceber o nosso desenvolvimento e aprimoramento. E já deixo aqui o convite para outros momentos de você vir, talvez com outros convidados em colaboração também, para a gente conversar sobre outros temas. Esse eu acredito que foi bem interessante, né? Com certeza, quem está aqui até esse momento entendeu o poder de você construir uma comunidade e o que ela pode agregar a você para levar a sua empresa para um outro patamar, principalmente no longo prazo, né? Porque às vezes você começa a dar certo sozinho no curto prazo, mas quando você tem uma comunidade ali ecoando as suas vozes, os seus princípios, seus valores por toda a região, você consegue ser uma empresa muito mais sólida, né? Principalmente ao decorrer do tempo. Então, vocês que vão acompanhar aqui o podcast, né? Durante todo esse tempo, podem esperar
convidados novos todas as semanas para a gente estar sempre debatendo aí temas inovadores, temas sobre marketing e temas sobre empreendedorismo, ajudando vocês a lapidarem aí os icebergs do mercado que vocês estão inseridos. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.